você puder, aplauda o Senhor com o melhor que você tiver. Aleluia! 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 Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele: que bom que você está aqui hoje. Amém? É bom que nós estejamos aqui, e isso é bíblico. O livro de Hebreus diz que nós temos o dever de congregar, amém? A Bíblia diz também que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, não é em união não, tá, gente? É em união. Amém? Eu creio que Deus sempre reúne o seu povo debaixo de um propósito. Existe um porquê, existe um para quê. Deus não faz nada sem propósito. Por isso que Ele fez você. Amém? Então me ajuda aí mais uma vez, dê um sorriso para a pessoa do seu lado e diga: você nasceu debaixo do propósito. Amém? Pastor, eu conheço fulano de tal, ele é um cara meio chato, mas ele tem um propósito também. Escute, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas antes eu queria que o Fredson e a Vivian, é Vivian, né? Se colocasse de pé um pouquinho, por favor. Gente, eles são missionários lá no Amazonas. Eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida deles, amém? Glória a Deus. É um prazer receber vocês mais uma vez conosco, um privilégio. Deus abençoe. Eles estão na base junto com a Marli também. Ou melhor, eles ficam em Maués, né? Vocês ficam em Maués, né? E fazem também um trabalho com os indígenas. Eles fazem parte da missão Nativos. E é um privilégio tê-los conosco. Quarta-feira eles estiveram conosco. E é bom demais nós podemos comungar com pessoas que decidiram também entregar a vida deles. Quando eu digo decidiram também, porque eu creio que você também entregou a sua, amém? Mas pastor, eles estão lá no Amazonas. Se é isso que Deus tem para eles, que nós sejamos o suporte, ou seja lá o que for que eles precisarem lá, para que eles vivam o propósito deles. E aqui você viva o seu. Se Deus te chamou para ir para algum lugar também, Deus também há de sustentar, de direcionar você em todas as coisas. O que eu quero que você entenda é que o propósito deles, o chamado deles, é top, é fantástico, é lindo, é. Mas só é lindo porque eles estão respondendo aquilo que eles foram chamados para fazer. Não adianta eu, que não fui chamado, querer responder isso, porque você é feliz, você é pleno quando você está dentro daquilo que Deus te chamou. Quando você está fazendo exatamente aquilo que Deus te chamou. Não existe ministério maior ou menor, não existe ministério menos ou mais importante. O que vai fazer a diferença é o que nós demos como resposta para aquilo que Cristo nos chamou para fazer. Por isso é importante que nós entendamos isso. Eu queria que você fechasse seus olhos, estendesse suas mãos para cá e orasse por mim, para que eu seja simplesmente um canal nessa noite, para que você consiga ouvir, para que você possa ouvir a voz de Deus. Sim, Senhor. Sim, amado Espírito. Amado Espírito, que nessa noite o Senhor fale, que eu seja apenas um canal.
que a sua vontade seja feita, aqui na terra como é feita nos céus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Atos capítulo 9, verso 1. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, tanto homens como mulheres o levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E Paulo caiu do cavalo. É isso que está aí, gente? De onde saiu isso então? Alguém sabe dizer ou não? Hã? Ei, gente? Lê aí, vê aí, lê por favor aí. Como que é, gente? Ele caiu? Mas significa que ele estava em cima de um cavalo? Pastor, muda muita coisa? Talvez sim, talvez não. Vamos lá. Vamos de novo, verso 3. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. Nós vamos continuar a leitura daqui a pouco. Eu só queria que você se atentasse a algumas coisas. Primeiro, a profundidade do que está acontecendo aqui. Saulo vai até as autoridades e diz: eu quero autorização para o caminho de Damasco. Se eu encontrar alguém, eu leve preso, por pregar o Evangelho, por pregar esse Cristo. E no meio do caminho, uma luz
faz com que ele caia em terra, que também faz com que ele fique cego. Isso era reflexo da luz que ele viu. Gente, eu não sei se vocês conseguem dimensionar o que está acontecendo especificamente nesse momento. O título que foi colocado nesse texto é a conversão de Paulo. Ok, a gente sabe que o título não é sempre fiel. Porém, nós podemos concluir, diante do que está acontecendo, que Paulo estava sendo alcançado, que algo estava acontecendo na vida dele. E a Bíblia diz que ele ficou 3 dias cego, ok? Ele não via nada. E quando eu parei para ler um pouco, estudar um pouco sobre esse texto, eu disse, amado Espírito, o que o Senhor quer nos ensinar através disso? Todos aqui sabem que Paulo foi quem escreveu, 70% do Novo Testamento. É ele que fala sobre a mensagem de Cristo crucificado. É ele que fala da nova vida que nós recebemos, da nova aliança. Escute, é um homem que desfrutou de algumas coisas, de um nível de profundidade com Deus, de relacionamento com Deus, que não é encontrado em qualquer lugar. Talvez a linguagem nossa seria que Paulo de fato foi uma referência, amém? Amém, gente? Por quê? Porque ele, em todo momento, ele indicava Cristo. Todo momento Paulo indicava Cristo. Só que se você for avaliar a vida de Paulo, ou de Saulo, melhor dizendo, não faz sentido, não tem explicação, não tem como explicar, não tem fundamento. Um homem como esse se tornar o escritor de boa parte do Novo Testamento, de literalmente pastorear algumas igrejas, abrir igrejas, não fazia sentido. Porque como nós vamos ler aqui, Paulo perseguia a igreja. Só que existe algo que aconteceu na vida de Paulo. Paulo se encontrou com Jesus. Você fala, não, Jesus já estava morto. Aquela luz representava Cristo. E é por isso que ele veio ao chão, sabe por quê? Quando eu e você olhamos para ele, não tem outro lugar mais confortável para nós do que prostrado aos pés dele. Ele foi lançado ao chão, sim, mas o que estava acontecendo naquele momento. Por isso que eu não sei dizer se ele estava no cavalo. Pastor, se tivesse, só ia mudar o tamanho da queda. Só isso. Só que não adianta a gente querer inventar um cavalo onde não tem, né? O foco aqui é a luz que vinha do céu. E existe outra coisa. A cegueira que Paulo ficou. A minha pergunta para você: você acha que Deus quer te tornar alguém cego, sim ou não? Sim ou não? A cegueira dele foi física, tá? Sim ou não? Deus quer te tornar alguém cego? Deus quer que você olhe para ele e fique cego? Mas é importante que nós entendamos o que estava acontecendo aqui. Quantos dias Paulo ficou cego? Saulo ficou cego? Depois de quantos dias Jesus ressuscitou? Deixa eu te lembrar de outro texto. Vocês se lembram do texto que eu falei alguns dias atrás, que o povo estava no deserto, e aí eles foram caminhando até Mara, as águas amargas, ok?
Certo? Sabe quantos dias eram de caminhada até Mara? 3. Sabe quantos dias Abraão andou até o monte onde ele sacrificou Isaac? Agora você já sabe, né? 3. Sabe o que isso significa? Numerologia, pastor, não. Esses 3 dias significa, ou representa, o período onde Deus vai derrubando o seu conceito, o seu eu, onde você vai morrendo, para que a vida de Cristo possa fluir. É por isso que a caminhada de 3 dias até as águas de Mara, porque depois eles iam tocar madeira na água, e a água ficaria doce. O que era amargo ia ficar doce. Pastor, o que isso quer dizer? Quando você decide caminhar com Cristo, decide entrar nesse processo de mortificação, quando você chega num lugar chamado Cristo, a sua vida é transformada. Pastor, mas e Paulo? Paulo foi tocado, ele entrou nesse processo. Enquanto eu orava, eu falava: Deus, mas 3 dias de cegueira. Lógico que eu não vou dizer para você com convicção, porque eu nunca fiquei sem ver, graças a Deus, e quero morrer vendo. Mas eu tenho certeza que se você não conseguisse ver nada à sua volta, a primeira coisa que você ia buscar ver é alguma coisa dentro de você. Se você não conseguisse ver o que estivesse acontecendo à sua volta, você ia procurar rever algumas coisas dentro de você. E há pouco tempo, Saulo tinha saído de uma cena. Vamos voltar um pouco para Atos capítulo 7. Verso 51. Diz assim: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram o que anteriormente anunciavam e vindo do justo, a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por mistério de anjos e não aguardaram. 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e os filhos dos homens em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e expulsaram da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão oravam dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Preste bem atenção no que estava acontecendo. Um pouco mais à frente, Saulo, cheio de ira, estava indo para Damasco e ele disse: me dá autorização para quem eu pegar eu levar preso. E aí ele tem um encontro com Cristo e fica cego. Suponho eu
que uma das imagens que ele tinha enquanto ele estava cego era a de Saulo olhando para os céus e dizendo, perdão, de Estevão. Saulo quer entrar no lugar de Estevão sempre, gente. A imagem de Estevão olhando para os céus, dizendo, Senhor, perdoa eles. Não tem como Saulo olhar aquela circunstância e achar normal, não tem como, porque Paulo era perseguidor, Saulo era perseguidor, tudo que ele queria era matar. E sabe o que ele encontrou? Saulo queria matar por uma verdade, e ele encontrou alguém que estava disposto a morrer por uma verdade. Não tem como isso não mexer com alguém. Eu estou disposto a matar por uma verdade. E ele encontra Estevão dizendo, não leva sobre eles esse pecado. Eu estou disposto a morrer por essa verdade. Sabe por quê? Não tem como nós olharmos isso de uma forma natural. Porque naquele momento, o que estava sendo revelado era Cristo dentro da vida de Estevão. Era o amor de Deus sendo revelado através de um homem que estava sendo apedrejado. Mas ao invés de olhar para as pedras, ele continuou olhando para Cristo, o autor e consumador da fé dele. O processo que Saulo estava de cegueira talvez fez ele parar para refletir. Como assim? Eu estou perseguindo pessoas, eu estou matando pessoas por uma verdade, sendo que tem pessoas que estão dispostas a morrer por essa verdade. Escute, eu e você, de uma forma natural, já ficaria muito claro o que está certo e o que está errado. Pastor, por que o senhor diz isso? Nós vamos continuar lendo e você vai ver que depois desse período que Paulo passou de cegueira, ele levantou e falou, agora eu vou pregar o Evangelho. Só que é importante que nós entendamos algo. Se eu e você não estivermos dispostos a entrar no processo, nos dias de morte, nós não nasceremos com Cristo. Se você não estiver disposto a morrer com Cristo, você não vai nascer com Cristo. Se eu não estiver disposto a morrer com Cristo, eu não vou ressurgir com Cristo. A Bíblia diz que é exatamente isso que aconteceu. Nós morremos com Ele, mas nós ressuscitamos, não é isso? Só que para eu e você ressuscitarmos para esta nova vida, a morte é um caminho que não tem como burlar. Por que Saulo entrou neste momento? Porque Saulo foi lançado ao chão, porque Saulo ficou cego, porque ele levantaria com uma nova visão, ele veria as coisas de uma forma diferente. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu e você quisermos de fato viver o Evangelho segundo Cristo, nós temos que permitir com que a luz de Cristo nos jogue no chão e nos permita ficar cego. Porque só assim nós vamos levantar de lá com uma visão diferenciada do reino. Se Saulo não jogasse tudo o que ele tinha fora, ele jamais se tornaria Paulo. E existe um texto que diz, em Coríntios, né? Se não for, está na Bíblia, gente. Que Paulo, melhor dizendo, fez tudo o que ele tinha de conhecimento como esterco. Esterco. Sabe o que atrapalha eu e você de vermos aquilo que Deus tem para fazer? A forma que nós vemos as coisas. Se Saulo continuasse vendo as coisas como ele via, ele ia atrapalhar aquilo que Deus tinha para fazer. Para que a identidade de Saulo surgisse através de Cristo, ele tinha que permitir com que a visão dele fosse mudada. Que ele passasse por esse período de mortificação. Vamos continuar lendo 9, verso 15. E diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel.
pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você. Está entendendo porque eu disse que a luz representava a Cristo? Que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Escute, agora você não vai ver mais as coisas de uma forma natural. Você vai ver as coisas através do Espírito. É exatamente isso que Cristo veio fazer comigo e com você. Quando eu e você nos encontramos com Cristo, a primeira coisa que nós temos que fazer é se prostrar. É permitir com que esse período de morte seja gerado em nós. Pastor, e a cegueira? A cegueira é o caminho que você não sabe de nada. Você não sabe para onde ir, você não consegue ver nada. Esse é o melhor lugar, porque é lá que o Espírito Santo te direciona. É lá que o Espírito Santo te guia. E foi assim que aconteceu com Saulo. Ele sai da cegueira, a mortificação dele aconteceu nesse período. E quando ele começa a ver novamente, esse texto diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Então não era mais a mesma vida que ele tinha. Vamos continuar lendo. 18. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escama, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Amém? Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Preste atenção. Existem coisas que nós não conseguimos definir ou entender no cristianismo. Por exemplo, a nós foi ensinado que nós deveríamos chegar até Jesus e abrir mão de algumas coisas, renunciar a algumas coisas, não é isso, Alex? Se você jogava bola, para de jogar bola, amém? Ninguém diz amém? Acho que já ficou claro que isso não tem nada a ver com o cristianismo. Mas se você tinha uma vida promíscua, se você tinha uma vida toda torta, você tem que decidir abrir mão disso. Não é isso que foi ensinado para mim e para você? Sim ou não? Mais uma coisa que o Espírito me ensinou, que não é dessa forma. Aí você fala, pastor, credo, é. Esses dias eu estava numa conversa com o pastor Ricardo e ele estava compartilhando um pouco disso comigo. Quando Jesus passa e os homens estão no barco, o que Jesus diz para eles? Deixa tudo aí, renuncia tudo e me segue. Foi isso que Jesus disse para Pedro? Lucas 5, se eu não me engano. Eu não vou ler para nós nos estendermos. Jesus simplesmente diz para ele, eu vou fazer de você pescador de almas, não é isso? Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Certo? Ninguém falou de renúncia. Jesus não falou de renúncia. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Mas ele vai caminhando com Jesus. Eles vão caminhando com Jesus. E em um certo momento, Jesus diz para ele, aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, este não pode ser meu discípulo, não é isso? Aquele que não negar a si mesmo, aquele que não negar pai e mãe, não é isso que a Bíblia diz? Mas por que Jesus falou isso só lá na frente? Sabe por quê? Jesus não impõe condições para você andar com Ele.
Muito pelo contrário, Ele te chama para viver com Ele, para você conhecer a Ele. E à medida que você vai conhecendo a Ele, você entende que algumas coisas têm que ser renunciadas. Pastor, o que isso quer dizer? Esse processo na vida de Paulo não foi simplesmente um momento de cegueira. Ele teve um encontro e tudo ficou claro para ele. Por quê? Porque ele se encontrou com Jesus. Ele saiu da cegueira e já falou: eu vou viver o evangelho não por obrigação, mas porque quando você se encontra com Jesus, você nunca mais é o mesmo. A partir do momento que eu e você nos encontramos com Ele, nós nunca mais somos o mesmo. As pessoas vêm para a igreja preocupadas com aquilo que tem que deixar. Escute, a preocupação que nós temos que ter é em conhecer a Ele, em prosseguir e conhecer a Ele, porque Ele vai dizer o que você deve ou não fazer. Saulo levantou dali, sabendo o que tinha que fazer. A identidade dele começou a ser revelada através de um encontro que ele teve com Cristo. E a palavra diz que de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Tenho procurado estudar sobre isso, porque essa é a dúvida da maioria dos cristãos. O que eu devo fazer, quem eu sou, para onde eu devo ir, como agir. Se você não sabe como começar, comece seguindo Ele. Só isso. Tem gente que não consegue seguir Ele porque pensa que primeiro tem que deixar alguma coisa. Não, eu tenho que renunciar. Não, renúncia é para aqueles que conhecem, sabem o valor. Quem conhece Ele sabe que aquilo que tem que ser deixado é muito menor do que aquilo que Ele nos propôs. Quem conhece, quem desfruta do amor dele, sabe que o que passamos aqui é momentâneo, é passageiro, mas a glória que vamos receber no Pai é maior. Escute, a sua vida em Cristo não se define em momento. Talvez o momento que você está passando é o momento que Paulo viveu, de cegueira, que você não consegue ver nada. Se você não consegue ver e ouvir nada, decida ouvir a voz de Deus. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa a verdade de Cristo assumir o controle da sua vida. Sabe por que nós temos problemas com algumas coisas que dizem a nosso respeito? Porque nós ainda não entendemos quem nós somos. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Paulo só se tornou perseguido, deixou de ser perseguidor depois que ele se encontrou com Jesus. A verdadeira identidade de Paulo começou a se manifestar depois do encontro com Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Louvado seja o Senhor. Queria que você fechasse seus olhos por alguns instantes. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Seu santo monte, alegria de toda terra.
Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Diga: queremos o seu nome engrandecer. Queremos o e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Seu amor vai além. Seu amor vai além. Por isso que quando Deus olha para você, Ele não olha partindo do que você está fazendo, porque isso para Ele é diferente. Porque Ele sabe que quando você de fato olhar nos olhos dEle, isso vai ser muito menor, porque o que Ele tem para te oferecer é muito maior. Pastor, existem coisas que eu fiz que talvez Deus não me perdoe. Mentira! O amor dele vai além. Ele consegue te amar acima dos porquês, acima de qualquer coisa. Pastor, mas Jesus era pesado com alguns, era com os hipócritas, com aquele que queria mentir para todo mundo, o que não era. Mas aqueles que chegavam até Jesus e reconhecia, ele liberava palavras de vida e salvação. Mateus 16, verso 13 diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles lhe responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus respondeu: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Paulo teve um encontro real com Jesus. O
conceito dele, o sentido da vida dele mudou. Porque agora já não tinha mais sentido perseguir os cristãos. E ele passou a ser perseguido por aquilo que ele começou a carregar, pela verdade que ele recebeu. Escute, é importante que nós entendamos isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, esta é a verdade de Deus ao meu respeito. Essa não é uma opinião. Como assim? As pessoas podem dizer diversas coisas ao seu respeito de quem você é. E você pode não ser. Às vezes nós incomodamos com coisas tão fúteis. Por exemplo, quando você está no trânsito e alguma coisa acontece de errado lá, ou você fecha, ou às vezes não. Todo mundo aqui é bom motorista também. Só tem uma linhagem do Barrichello aqui. E aí a pessoa passa e xinga você de um nome bem bonito. Como que você se sente? Como que nós nos sentimos? Porque eu também estou nesse lugar. Às vezes o desejo que nós temos é de revidar, não é? Sim ou não? Isso revela a crise de identidade que nós temos. Na escola, eu ouvi os amigos falando, pode me xingar de tudo quanto é nome, mas se xingar minha mãe... Não era assim, gente? E eles queriam xingar do nome mais feio que tinha. Sua mãe não era isso. Por que você ficava incomodado? Sabe por quê? Nós temos o costume de receber aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito como verdade. E tudo aquilo que você recebe como verdade ao seu respeito tem o poder de mudar a sua forma de agir. Porque verdade, na verdade, só existe uma. A verdade é aquela que Cristo libera, o que Deus diz ao seu respeito. Como assim? Eu quero usar esse exemplo que de fato não é verdade, você não é nada daquilo que chamaram, comparado à circunstância, que às vezes quer dizer que você é outra coisa, além de vencedor em Cristo. Você é um vencedor em Cristo. Só que às vezes as circunstâncias se levantam e querem dizer outra coisa a seu respeito. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Quando Paulo encontra Cristo, ele encontra a verdadeira identidade dele. Quando Pedro encontra Cristo, ele encontra a verdadeira identidade dele. E partindo dali, o que os outros diziam não interessava mais, porque ele queria ser quem ele foi chamado para ser. Só que a minha e a sua identidade, ela não está em circunstâncias, ela está em Cristo. Gente, por isso que, perdão aí os amantes dos coaches, para mim não rola. Esse negócio que você é o cara, que você é mentira. Você sem Cristo não é nada. Eu sem Cristo não sou nada. Pode ser o coach que for. Você sem Cristo não é nada. Eu não tenho que ativar nada no seu eu. Eu tenho que fazer que você entenda, ou melhor, a palavra é para que você entenda que você em Cristo pode todas as coisas. E acima de tudo, a vontade de Cristo quer se estabelecer. Não é a sua não. Não é seu cara para ter carrão não. Para ter casona não. Se Deus quiser te dar, Ele vai te dar. Mas esse não é o princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho é negar a si mesmo, para que a vontade de Cristo seja feita. Louvado seja Deus por isso. Eu creio sim num povo que está se levantando para fazer a diferença. Mas para que o nome de Cristo seja exaltado, para que o nome de Cristo seja levantado sobre todo o nome. E se você quer fazer a vontade de Deus, deixa eu te indicar um caminho. Vá para um lugar
onde você se encontra com Ele, que a luz de Cristo te jogue para o chão. Se necessário, fique cego. Mas se você ficar cego, fica tranquilo. Porque o próximo passo é te dar uma nova visão e você cheio do Espírito. E você ser cheio do Espírito. Decida ir até Cristo. Decida pedir a revelação de quem Cristo é. Assim como Pedro teve. Sabe por quê? Só quando você reconhece quem Ele é, você vai saber o para que você está aqui. Quem reconhece quem de fato Cristo é, vai saber o para que e o porquê está aqui. Se você não conhecer a Ele, você vai viver procurando o motivo pelo qual viver. O para que viver. A sua verdadeira identidade, a sua missão está escondida em Cristo. Quando você inicia um relacionamento com Ele, quando você decide entrar num lugar de adoração, e você consegue olhar nos olhos dele, dentro dos olhos dele você vai se encontrar. E quando você se encontrar, você vai perceber que tudo que Ele quer que você seja é como Ele é. O que eu e você fomos chamados para ser, aquilo que Cristo é. Pastor, o que eu tenho que fazer, faço o que Cristo faria. Só que entenda algo. No caminho para Damasco, Saulo ficou cego. Antes da ressurreição, Cristo morreu. E é importante que nós entendamos que a mortificação faz parte do Evangelho. Vamos ler o último texto. 2 Coríntios. Capítulo 3. Verso 12 diz: tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Vamos continuar lendo, eu não vou parar aqui não, por mais que chame a atenção. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura na antiga aliança. Não foi tirada, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converter ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Escute. Quando Cristo começa a ser o centro da minha e da sua vida, como eu disse alguns dias atrás, tudo à volta começa a se encaixar. Só que é importante que nós entendamos isso. Nós precisamos nos encontrar de fato com Ele. Nós precisamos olhar nos olhos dele. A luz de Cristo tem que fazer-nos ficar cegos para o nosso conceito. Algumas coisas que nós estamos construindo, que Cristo não é o centro, precisam ser derrubadas. O povo no Antigo Testamento, na Torre de Babel, queria construir uma torre que chegasse até o céu, sim ou não? Não é isso? Eles queriam tocar os céus, e tem problema nisso? Não. O problema não é o que eles queriam construir. O problema é que eles queriam tornar o nome deles conhecido. Se você ler o texto, você vai ver que o problema não era que eles queriam construir uma torre para chegar até os céus.
O problema é que eles queriam tornar o nome deles conhecido. Escute, pare de construir algumas coisas onde você vai ser o centro. Porque senão Deus mesmo se encarrega em derrubar. Porém, se você permitir com que Cristo seja o seu alicerce, não existe nada, nenhuma obra do inferno que vai poder resistir. Se o seu desejo é fazer com que Cristo seja exaltado acima de tudo que você tem, acima de tudo que você é, com certeza vai fluir, vai frutificar. Então a questão não é você não ter coisas. Deus está disposto a te dar tudo, mas tudo que você tem que ser para adorar e reconhecer aquele que vive para sempre. Tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, é para que o nome dele seja engrandecido. O evangelho não se trata do meu eu, mas sim de Cristo. E para que Cristo possa fluir através de mim e de você, nós precisamos de fato nos encontrar com Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Se infelizmente você está há anos dentro da igreja e não consegue vencer alguns pecados, se você não consegue vencer a inconstância, não é que você não viu a Jesus, você pode até ter visto, só que em algum momento você não conheceu Ele como devia. Porque quem conhece Ele sabe que andar com Ele é muito mais valioso que o pecado, é muito mais prazeroso que o pecado. Então não é simplesmente uma imposição da igreja, mas é um relacionamento que nos leva num lugar onde nós renunciamos o nosso eu, para que a vontade de Cristo seja feita. É esse o lugar que eu e você precisamos encontrar. Olhar para Cristo, nos encontrar com Cristo. E quando você de fato reconhecer quem Ele é, Ele vai dizer para você: agora você está pronto. Como assim? Porque quando você olha nos olhos dele e reconhece quem Ele é, Ele diz para você quem você é. E quando você entende quem você é, você vai conseguir entender o porquê está aqui. Você tem uma missão, você está debaixo de um propósito. Se você está caminhando para qualquer lugar sem direção, se você permite com que a circunstância faça com que você mude de lugar, se a circunstância permite com que você mude, seja de qual for o lugar, geográfico ou espiritual, porque você precisa olhar para o lugar correto. Quando Saulo, ou melhor, quando Estevão estava sendo apedrejado, para onde que ele olhou, gente? Para onde, gente? Para onde? Talvez ele tomava cada pedrada, e ao invés de ficar procurando quem tacava a pedra nele, ele olhava para Jesus, e a visão que ele tinha fortalecia ele na posição que ele tinha. Preste atenção nisso. Ele estava ali sendo apedrejado, mas ao invés de olhar à sua volta e devolver as pedradas, não, ele ficou olhando para Jesus. Ele olhava para Jesus, e a visão que ele tinha de Jesus fortalecia ele na posição que ele estava. Quando eu e você olhamos para Cristo em meio à circunstância, Ele nos coloca na posição correta. Nessa posição você não procura revidar. Sabe por quê? A visão que você está tendo é muito mais linda do que aquilo que está acontecendo à sua volta. É por isso que em meio às circunstâncias, o lugar que nós temos que procurar é um lugar em Cristo de descanso. Porque lá Ele vai te dar uma visão muito mais linda, muito mais promissora, muito mais segura do que o que está acontecendo à sua volta. Pastor, as circunstâncias vieram e eu desanimei, porque você estava olhando para o lugar errado. Se você continuar olhando para Cristo, você vai ter a visão mais bela e mais linda que você já teve. E essa visão te manterá firme numa posição em Cristo.
Se coloque de pé, vamos orar. Se você quiser ficar sentado também, ajoelhado, eu não sei. Mas vamos orar. Talvez é melhor de pé, porque se Jesus quiser te derrubar, né? Tá certo que não tem cavalo aí. Como não tinha cavalo lá, fica mais perto. Aqui também não precisa de cavalo. Uma coisa é fato. O Evangelho não está fundamentado em algo natural. O Evangelho não está fundamentado a uma mentalidade. O Evangelho traz uma nova mentalidade, mas não é positivismo, não é pensar no que é bom. Muito pelo contrário, é entender que quem é bom é Cristo. É ter uma mentalidade diferente, sim, porque quando nós nos encontramos com Ele, quando nós morremos para nós mesmos, nós nos levantamos em uma nova vida. E é por isso que é importante que eu e você morramos. Pastor, morramos para quê? Morramos para nossa vontade, para os nossos desejos, porque só assim Cristo há de receber o lugar devido na minha e na sua vida. Enquanto nós questionarmos, enquanto nós duvidarmos, enquanto nós falarmos, eu sei, Ele não pode fazer. Ele quer ser Senhor sobre a sua vida. Não tem como ser Senhor quem já acha que é Senhor. Não tem como servir a dois senhores, não é isso que a Bíblia diz. Não é só de mamão, não. Você, o seu eu, o meu eu, pode se tornar um Senhor. Sabe quem foi que Jesus derrubou no chão? O perseguidor. Mas Ele trouxe vida àquele que seria perseguido. Permita nessa noite que Jesus derrube tudo aquilo que não é Cristo na sua vida. Permita com que a vida flua. Fale com Deus nessa noite. És o leão da tribo de
Peço uma visão dos céus agora. Ore, clame, clame, clame. Feche os seus olhos e diga: Espírito Santo, me permita ver a luz que vem dos céus. Me lança no chão se necessário. Talvez você está em dias de cegueira. Você não consegue ver nada à sua frente. Permita com que algumas coisas sejam mortificadas, porque quando você levantará, quando você levantar, você não será mais o mesmo, porque o próprio Deus te levantará e dirá: eu mudo o seu nome. Permita com que a luz de Cristo te lance no chão. Quebre os seus conceitos. Olha a escuridão. Jesus é meu farol. Que brilha como o sol. Corrói a escuridão. Era eu e você. Aquele que era para ser absorvido foi condenado por mim e por você. Não é justo ele morrer a minha vida, ou melhor, morrer a minha morte, e eu não viver a vida dele. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Você quer encontrar o sentido da vida? Busque fazer aquilo que Cristo faria se Ele estivesse aqui. Condenado era ele. Para que a vida de Cristo flua, é necessário morrer. Essa mensagem e o Espírito Santo falou com você. Você quer de fato viver a vida de Cristo, mas existem circunstâncias que te impedem. Você vive numa inconstância, não consegue romper. Existem coisas que te prendem. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu não estou chamando você para aceitar Jesus, não. É para você dar um passo de fé. Pastor, eu quero entrar nesse lugar.
Talvez você está sendo apedrejado, você só quer olhar para o lugar correto. Pastor, eu estou olhando para todos os lados, procurando aonde vem as pedras. Eu quero olhar para Jesus. Eu não consigo, eu me perco em minhas pedradas, porque dói. Existem coisas que estão doendo dentro de você, e você não consegue olhar para Cristo. Essa oração hoje vai tirar deste lugar de dúvida, de medo e de engano. Queria pedir que os pastores, os líderes pudessem vir orar por essas pessoas. E ponha as mãos sobre elas, abrace elas. Agora, porque a visão de Cristo é muito mais bela, é muito mais preciosa. Cristo seja revelado a você nessa noite. Você que está no seu lugar, se você quiser orar com alguém, faça isso. Só se você quiser também. Mas eu declaro que um novo tempo está nascendo, porque um novo lugar em Cristo está sendo encontrado. Você que está no seu lugar, levante suas mãos aos céus e adore a Ele. Adore a Deus. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Eu amo seu nome, Jesus, Jesus. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Sou de Calabaçu, sou de Calabaçu.
interessante. Na Torre de Babel, o Espírito Santo desce e confunde as línguas, não é isso? No Pentecoste ele desce e todos falaram a língua dos céus. Escute, quando o Espírito de Deus age, quando a vida de Deus age, tudo fica muito claro. O Espírito Santo quer trazer clareza. Ele quer alinhar os nossos corações. Vamos, feche seus olhos. Levante suas mãos só por mais alguns instantes. Existe uma onda vindo sobre este lugar agora. Agora, em nome de Jesus. Uma onda está sendo liberada neste lugar. Receba a vida de Deus em nome de Jesus. Receba uma unção fresca dos céus. Vida de Deus, vida de Deus. Eu queria fazer um convite para quem está aqui na frente ou quem está aí no seu lugar. Agora é de verdade, é direcional. Aqui a gente não faz apelo de indução. Nós somos proposital. Se você ouviu essa mensagem e quer receber a Cristo, se você quer voltar para Jesus, aonde você estiver aí, levante a sua mão direita no seu lugar. Eu quero orar por você. Se você estiver aqui na frente, é só ficar aqui, que está tudo resolvido. Eu quero receber a Cristo. Eu quero me encontrar com esse Jesus. Eu quero voltar para Cristo. Fortalece o cansado. Que nessa noite, como iniciou esse culto, nós possamos subir como águias. Vou tocar o
queria que a igreja estendesse as suas mãos só para cá. Olha para mim, Raul. Não existe porquês e fraqueza, Ele simplesmente ama. E hoje Ele te recebe de volta. Repita comigo a seguinte oração: eu decido nessa noite voltar a caminhar contigo. Eu te peço, perdoa os meus pecados, me permita conhecer mais de ti. A partir de hoje eu quero fazer a sua vontade. Me ajuda, Espírito Santo. Eu sou teu. Sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo de santo Sião. Vou tocar o céu com meu coração. Você pode aplaudir ao Senhor com o melhor que você tiver. Aleluia. O amor de Deus vai além